Um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café. Radio Estudio Libre FM. La radio de la ciudad. Muito bem, estamos retornando com Mix Café aqui na Estúdio Livre para a entrevista do dia, hoje com secretária municipal da Saúde, né, que nos dá o prazer da sua presença, Juliana Costa. Também temos o Leonardo Luceiro, assessor da Secretaria da Saúde, que está também aqui com a gente nesta manhã. Bom, vamos a bate-papo aqui com a nossa secretária e também o assessor da Secretaria da Saúde. Bom dia, secretária Juliana Costa. Hoje e toda a comunidade aqui que escuta Estúdio Livre. Como é que está a saúde em Rio Grande? Bom, a saúde vem se fortalecendo, se estruturando aí para atender toda a necessidade da população, que a gente sabe que é ampla e que não tem limite, né, para o que a gente necessita de atendimento à saúde, né? Mas estamos trabalhando para o fortalecimento tanto da atenção primária quanto das portas de entrada de urgência e emergência no município também, da vigilância em saúde, para a gente ter ações tanto de atenção quanto de prevenção da saúde, prevenção de doenças e promoção da saúde, né? Muito bem, vamos cumprimentar aqui também o assessor da Secretaria de Saúde, o Leonardo Luceiro. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Zambuja. Bom dia, comunidade. Pertinho. Vamos à secretária, então. Assuntos aí importantes na saúde em Rio Grande. Nós temos... Estou com um grande problema aqui no meu microfone, me desculpe aí, mas... Está complicada a situação do meu microfone. Bom, vamos falar sobre a saúde em Rio Grande, então. Parece que os médicos estão reclamando da UPA sobre pagamentos, mas a senhora tem como esclarecer o que está acontecendo, secretária? Bom, a UPA da Junção, ela é um estabelecimento onde o serviço prestado ele é terceirizado, né? Tem uma organização que é contratada pelo município desde 2020 para administrar os serviços ali. Então, a contratação dos profissionais é de responsabilidade dessa organização. O município faz o pagamento com regularidade, nunca teve nenhuma interrupção ou atraso nos pagamentos. E o que vem acontecendo é que a empresa está pagando com atraso de até 60 dias os profissionais médicos. Segundo a organização, isso é acordado com os médicos e os médicos agora estão reivindicando o pagamento no mês. Mês trabalhado, mês eles receberão. Então, tem uma organização do Sindicato dos Médicos que orienta que os trabalhadores médicos dentro desse estabelecimento restringam o atendimento para aqueles casos que são classificados, né, como não urgentes, que são as fichas azuis e verdes. Mas a gente já teve esse movimento alguns meses atrás também, e até é importante orientar a população de que não haverá greve da UPA. Não haverá interrupção de atendimento na UPA, né? Porque ficou esse entendimento alguns meses atrás, quando aconteceu esse mesmo movimento dos médicos, dizendo que a UPA estava em greve. E isso não é verdade. O que pode ser verdade é que alguns profissionais vão diminuir o seu fluxo de trabalho. Mas, mesmo assim, qualquer interrupção do atendimento ele pode configurar quebra de contrato, né? O que com certeza não é interesse nem do município e nem da empresa que administra o serviço, né? Pelo que eu entendi, então, a empresa que repassa, né, essa terceirizada. Isso, a IB Saúde. IB Saúde. E aí acaba o pessoal pensando que é a prefeitura que faz essa transferência aí, né? Exatamente, a prefeitura não está pagando. A prefeitura pagou a terceirizada, mas a terceirizada não repassou os médicos. Não pagou no mês, exato. Vacinação, secretária, como é que está a vacinação? Bom, começamos, né, inicialmente com um grupo prioritário, que são aquelas pessoas que têm mais probabilidade de desenvolver as formas mais graves da doença, né, uma vez em contato com o vírus da gripe, desenvolver formas mais graves da doença.
que são os idosos, as crianças, gestantes, os trabalhadores que têm grande circulação, contato com o público, né? A gente já vacinou 30.295 pessoas até o dia de ontem. Parece muito, mas isso ainda é muito baixo para a cobertura do público-alvo que a gente tem do público prioritário, que a gente vacinou 36% desse público, né? Precisamos muito aumentar a imunização das crianças, principalmente, que está com uma cobertura muito baixa, e das gestantes. Os idosos são os que estão procurando mais o atendimento, né, para vacina, tem 42% do público-alvo já vacinado. E reforçar que agora está aberto a vacina da gripe para todas as faixas etárias a partir de 6 meses. Qualquer pessoa com mais de 6 meses de idade pode procurar um serviço de saúde. Todas as unidades, né, de segunda a sexta-feira, tem sala de vacina, está disponível para fazer a vacinação. E a gente vem desenvolvendo também um calendário aí vamos comunicando à comunidade os pontos extras de vacinação, geralmente no final de semana, em algum ponto de circulação, a gente tem feito nos shoppings, aqui no calçadão. Então é importante que a população se previna, porque agora a gente entra numa fase bem crítica, né, que é o nosso inverno, que castiga bastante esses públicos mais sensíveis, mais frágeis, com seu sistema imunológico comprometido. Então, a gente precisa prevenir para que não tenha um aumento do número de internação, de agravamento por conta da gripe. Tem pessoas, até conhecidos meus, que dizem: eu não tomo a vacina, que tem medo de tomar. Tem algum perigo em tomar a vacina da gripe? Não tem nenhum perigo. A gente até vem enfrentando nos últimos anos, né, uma certa um negacionismo, um receio muito grande da população de se vacinar. E o risco maior está em não fazer a vacina, né? Porque qualquer medicamento, qualquer vacina, ele pode até haver alguma reação adversa. Não tem nenhum medicamento e vacina que diga que é 100% seguro. Tem casos adversos raríssimos, né? Mas não tem nenhuma contraindicação. Qualquer pessoa pode fazer e vai ter mais benefício do que risco. E lembrando que o ato de se vacinar, ele não é só um cuidado individual, né? Eu vou fazer vacina, não é só eu que vou me beneficiar. Eu também vou estar prevenindo, né, protegendo outras pessoas, porque eu vou fazer uma barreira na transmissão do vírus, né? Com certeza. Então é um cuidado coletivo também. É verdade. Bom, nós temos aí então a vacinação, está sendo realizado campanhas, né? Isso. Tivemos, acho que no final de semana, se eu não me engano, uma vacinação. Está sendo feita aonde? A vacinação no posto Rita Lobato, nos demais postos? Todos. Todos os postos? Todos os postos. A gente estava até semana passada ainda fazendo no posto 4, também nos finais de semana. A procura no final de semana estava muito baixa, então a gente optou por manter de segunda a sexta, e aí nos finais de semana a gente vai organizar em um calendário com espaços diferenciados, assim, para abranger um público maior, né? Sobre hospitais aí para internação, hoje eu estava acompanhando aí notícias em Porto Alegre, poucos leitos tem, né? Como é que está a situação em Rio Grande? A senhora está sabendo? A gente vem acompanhando, né, os dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica aqui no município. Tem aumentado o número de procura, né, principalmente na UPA, por sintomas respiratórios. A gente tem bastante procura, né, os diagnósticos são relacionados principalmente à gripe e à pneumonia. Mas a gente tem, até 26 de abril, foram 64 pessoas no ano, que internaram por gripe, né? Então, a gente ainda tem um quadro epidemiológico contido no município de Rio Grande. A gente ainda não enfrenta uma situação de alerta, mas mesmo assim a gente vem acompanhando com os 2 hospitais. E o governo do estado, a Secretaria de Saúde do estado, vai repassar um valor para a gente qualificar a assistência à saúde aqui no município nesses meses de inverno, que é o programa do Inverno Gaúcho. Então, a gente vai ampliar atendimento, tanto nas 2 UPAs quanto no posto Rita Lobato, como tu citou aqui. Vai ter um reforço de equipe para fazer a retaguarda, né? Evitar com que os casos agravem e que cheguem à internação, que é o que ninguém quer, né? Teremos também ainda vacinação da Covid. Da Covid, me deu até um branco aqui.
da Covid? A vacinação da Covid, ela ainda é mantida, né, um reforço para alguns grupos prioritários e também está aberta para, dentro dessas mesmas unidades de saúde, disponível para o reforço dos grupos prioritários, né? E essa vacinação da Covid vai continuar para sempre agora? O pessoal diz que é eterna agora. Tem que tomar até todos os onde anos. se mostre necessário, né, o reforço epidemiológico, né, esse monitoramento é do Sistema Nacional de Imunização, organizado pelo Ministério da Saúde. Então, enquanto o Ministério da Saúde entender, né, pelo acompanhamento dos casos, entender que ainda há um risco de transmissão do vírus, é importante que as pessoas, né, busquem fazer o bloqueio vacinal. Mas ainda surgiu casos novos ou não? A gente tem, eu não estou com os dados aqui de casos novos, mas eles são bem insignificantes frente à influenza hoje. A gente tem muito mais casos de gripe do que de Covid, né? Os casos de síndrome respiratória aguda grave, que é o que vem preocupando, né, não só em Porto Alegre, mas principalmente em Santa Catarina, Belo Horizonte, que já tem um aumento muito grande, né, dos casos de síndrome respiratória. O vírus que causa é mais frequente o vírus da gripe e o vírus sincicial respiratório, que é um outro que acomete mais as crianças, né? Mas eu acho que uma coisa também que a gente tinha que salientar é que com a vacinação em massa do Covid, os casos de Covid que hoje a gente tem já não são tão graves quanto alguns casos de H1N1, do sincicial, por falta de vacinação da vacina da gripe. Então, os casos de Covid hoje que a gente tem, como a secretária colocou, se tornam até insignificantes frente aos casos de gripe. É verdade. Tem pessoas que tomaram a vacina, mas estão com gripe. E aí, pelo que eu sei, parece que a vacina ela só diminui a não ser tão forte. A gripe é isso? Exatamente. Tem pessoas que dizem, eu fiz a vacina mas e fiquei doente. Pois é. Exatamente. A vacina ela não impede. Nenhuma vacina vai impedir, não vai fazer uma proteção total que a pessoa não vai ter nunca mais aquele vírus ou aquela doença, né, a doença causada por aquele patógeno. Ele vai diminuir a chance de gravidade da doença, né? O exemplo, algumas semanas atrás, uma pessoa aqui no estado do Rio Grande do Sul foi diagnosticada com sarampo. E essa pessoa era imunizada, ela fez a vacina contra o sarampo, ou seja, está protegido de casos, de formas mais graves de manifestação da doença. Ela poderia, inclusive, morrer por conta de um contato do vírus se não tivesse proteção, que foi o que o Leonardo falou. A gente diminuiu muito os casos de agravamento por Covid, porque a gente teve uma ação, né, de proteção vacinal muito forte. Então, hoje, que é, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, a gente não tem uma imunização significativa para isso. Recentemente que foi inserida no mercado uma vacina para o VSR, que a gente chama. Então, a gente tem para gripe, tem vacina para Covid. É importante procurar esse bloqueio vacinal para evitar formas mais graves. E aquelas pessoas, vamos botar aqui, esse ano não fazem a vacina, o ano que vem... Pode fazer igual. Eu digo, não tem problema nenhum de problema dar uma nenhum. parada e depois voltar a se vacinar? Não é que nem remédio, né? A pessoa pode mudar de ideia, né? Não, exatamente. Tomara que mude para, né, se proteger, no sentido de se proteger e proteger o coletivo. Não tem problema. Se esqueceu de fazer ou optou não fazer esse ano, no próximo ano a vacina da gripe ela é recorrente, né? Todo o inverno a gente tem campanha de vacinação. Então, se não fez num ano, nada impede que no próximo ano se arrependa e volte a fazer. Muito bem. Então, você que não tomou a vacina, né? Pense bem, de repente, o que a nossa secretária está dizendo que ameniza um pouquinho, né? A gripe aí no caso. Então, vale a pena, sem perigo nenhum, porque tem pessoas que dizem, o meu amigo teve um infarto, teve um AVC por causa da vacina. Não. Isso aí não procede, não procede. É acaso que deu que o cara tomou a vacina e depois teve, né? Tem muito mais gente que adoece e morre porque não fez a vacina. Com isso certeza. Aí. Vamos falar da dengue agora. Sim. Como é que estão os casos em Rio Grande? A gente está com uma ação bem forte no território para identificação de focos no mosquito. E isso nos permite ter uma leitura melhor do território. A gente está com uma infestação do mosquito da dengue aqui, né? Falando de uma forma mais simples para a população entender. Então, a gente tem 309 focos do mosquito da dengue no município. Que é um mosquito que transmite não só a dengue, mas a zika, a chikungunya.
Então, a gente tem 9 casos confirmados de dengue, né? 93 foram notificados, mas só 9 foram confirmados, nenhum caso de chikungunya confirmados ainda. E reforçamos as ações de prevenção também, junto com os agentes de combate de endemias no território, implantando armadilhas, como costumamos chamar, que são as ovitrampas e as estações disseminadoras de larvicidas, para impedir a proliferação desses mosquitos, né? Então, explicar, recentemente teve uma matéria que foi ao ar também nas redes sociais da Secretaria da Prefeitura, mostrando para a população que estratégias são essas, e é importante conhecer para que ninguém mexa, que não altere ali, né, as armadilhas, e a gente consiga evitar a disseminação, a proliferação de mais focos. E é a mesma coisa, o alerta também para a população que frente a sintomas, né, que é dor de cabeça, febre, dor nas articulações, dor muscular, que procure o serviço de saúde, manifeste esses sintomas, porque a equipe vai notificar esse caso e vai investigar se confirma ou não para dengue, né? E hoje, com o aumento da gripe, ele pode até se confundir com alguns sintomas gripais, né? Mas é importante levar para a equipe de saúde esses sintomas e descartar, né, ou a gripe ou a dengue, mas a gente poder fazer a notificação é importante para a gente ter uma leitura melhor da realidade de saúde. Então quer dizer que está sendo realizado bloqueios sobre a dengue, né? Isso, com as ovitrampas e as estações disseminadoras de larvicidas. Muito bem. Nós vamos voltar agora um pouquinho à UPA. Vamos voltar à UPA, porque eu tenho aqui esses dias, não sei se 3, 4 dias atrás, final de semana, houve lá o oxigênio, parece que saiu de um tubo lá e o pessoal se assustou. O que aconteceu realmente, secretário? Ali foi uma operação rotineira de reabastecimento do oxigênio medicinal ali naquela unidade. E por precaução, né, a equipe administradora ali da UPA chamou o Corpo de Bombeiros para acompanhar a operação. E ele teve um escape de ar que não tem nada de preocupante ou de grave, assim, né? Então, era oxigênio. É oxigênio. Até porque a gente vive do oxigênio, né? Acho que não ia matar ninguém. Exatamente. E aí teve, né? Eu vi que alguém fez um vídeo, teve bastante manifestação nas redes sociais, muita preocupação, mas não teve nada de preocupante nem ambientalmente e nem do ponto de vista, né, da economia, da saúde, porque é um escape de ar que é comum, até quando a gente troca, né, Léo, o oxigênio, vai fazer uma nebulização e tu troca a cânula, ele tem um escape de ar, né? A mesma coisa quando vai abastecer com uma grande pressão, né, dentro da tubulação, e ele escapou ar, não teve nada de grave, nem de preocupante. Mas sobrou um pouco de oxigênio ainda. O abastecimento é aquele grande, né? Aquele grandão que tem lá na rua. E como teoricamente é um botijão muito grande, sim, a própria pressão faz com que faça algum escape, que foi um pouco maior que o que estava na própria linha que vinha de dentro da unidade para a rua. Então aquilo ali é uma ação normal às vezes de acontecer, e que, como já era mais tarde também, acaba aparecendo mais. Às vezes, pela claridade, pelo sol, às vezes não aparece tanto. Bom, nós da imprensa estamos sempre de olho aí nos assuntos que envolvem nossa comunidade, e a gente recebeu informações, e a gente sempre tira dúvida aí com a presença da nossa secretária. Está sendo comentado aí na cidade que a prefeitura vai cancelar esse contrato com a terceirizada, é verdade ou não? Lá da UPA? Não, a única possibilidade de ruptura de contrato é se não houver a prestação de serviço contratualizado, né? O que acontece é que no mês de outubro encerra o contrato que foi feito em 2020. Em outubro? Em outubro. É a previsão contratual de conclusão do contrato. Então, a gente já está com um novo edital prestes a ser publicado, né? A gente ainda está em revisão com a Secretaria de Compras e a Procuradoria do município, dentro do trâmite habitual para novos editais no município. Então, não se trata de romper o contrato com a UPA. Termina mesmo. Termina em outubro. E poderá seguir a mesma, como poderá também entrar outra, é isso? Exatamente. Então está aí, né, essa informação da secretária. Então, e esse motivo do não repasse do dinheiro aos médicos é motivo ou não para cancelamento, não?
do contrato. A menos que a empresa, né, a organização social que administra, mantenha o atendimento, a gente não tem motivo para quebrar o contrato. Né? Aí é entre eles lá, entre os contratados da empresa terceirizada. Que é preciso assegurar à população o direito que tem com o serviço que foi pago com recurso público. Eles é que têm o dever de prestar o serviço à prefeitura. Exatamente. Né? A gente tem, né, por sua vez, o município tem a obrigação de exigir, né, as cláusulas contratuais, ou seja, é a manutenção do serviço, e eles têm a obrigação de fazer a manutenção do serviço. Né? A gente está ali fiscalizando. Fiscalizando sempre para não faltar médicos. Notificamos a empresa conforme a manifestação do sindicato de que faria paralisação, nós notificamos a empresa e solicitamos informações sobre as medidas que adotarão para a manutenção do serviço. Né? A empresa manifestou, a gente paga hoje o valor restante dos 60%, porque o pagamento desse contrato ele se dá em 2 vezes. 40% é pago até o 5º dia útil, referente, né, 40% do contrato e 60% após a prestação de contas. E isso vai depender do prazo em que a empresa apresentar os documentos que comprovam o serviço prestado. Aí uma equipe faz a análise das contas e após isso a gente autoriza para o pagamento. Né? E acho que é bom destacar que a gente tem constantemente uma equipe de fiscalização do serviço prestado, né? Do serviço de qualidade que consta no contrato, né? Para ter acesso, a população ter acesso. Sim. Existe algum projeto de contratação assim de médicos direto pela prefeitura, de enfermeiros, técnicos de enfermagem, ou não? Fizemos já. Tem concurso? A gente assim, fez, tipo a prefeitura contratar mesmo? A gente fez o contrato, né, de ou é temporário só? Exato, é temporário. E a gente vai fazer o chamamento também de técnicos de enfermagem que têm aprovados em concurso. E para o ano analisar também a necessidade de fazer uma contratação efetiva, né, fazer uma seleção pública e não mais por contratos temporários, né. Aí definitivo, no caso. São concursos mesmo, né? Isso, a gente vai fazer essa análise da necessidade, porque os provisórios, eles são para servir, a princípio é para serviços que não são permanentes, né? Não é uma necessidade permanente. Acontece que o município há muitos anos está fazendo isso já, né? Renovando contratos temporários. Então a gente vai fazer essa análise e a viabilidade, inclusive no que tange a responsabilidades, né? Fiscais do município. Muito bem, são 9h44, mais alguma informação que a senhora queira trazer aos nossos ouvintes? Não, acho que tratamos de vários temas aqui hoje, agradecer a oportunidade de a gente poder estar em diálogo com a comunidade também. Muito obrigado à secretária da Saúde, que esteve aqui no Mix Café, Juliana Costa, e também o Leonardo Lucero, assessor da Secretaria da Saúde, e quando tiver alguma informação, a gente está à disposição, é só trazer aí, né, aqui, voltar ao programa, tá bom? Obrigada. Obrigado. Vamos ao intervalo, já voltamos.